Sejam muito bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, eu sou Ezequiel Gomes e hoje nós continuamos a nossa série a respeito do contexto histórico da carta aos Gálatas. Esse é o quarto vídeo dessa série e agora a gente vai começar a falar um pouquinho, de forma introdutória, do ministério paulino entre os Gálatas. Como é que foi um pouco dos primeiros contatos entre eles, como é que as coisas aconteceram, para que a igreja pudesse ser fundada ali na Galácia, e posteriormente sofreu o ataque dos judaizantes para que Paulo pudesse ter a ocasião de escrever aquela que é a carta aos Gálatas, preservada no Novo Testamento, tá bom? Então nós temos aqui um material introdutório a partir do livro do Jeremy Murphy O'Connor, que se chama Paulo, Biografia Crítica, e a gente vai dar uma olhadinha aqui no subtítulo que ele coloca, né, o Ministério Paulino na Galácia, né, ou entre os Gálatas. E aí o Murphy O'Connor escreve o seguinte: Dewitt, que é um dos estudiosos dos escritos paulinos, né, inclusive bastante conhecidos, aliás, um dos bastante conhecidos, diz o seguinte: Dewitt menciona as cidades de Pessinunte, Germa e Ancira como a região do ministério de Paulo na Galácia. Não apresenta nenhuma prova, o que nos leva a supor que ele simplesmente relacionou as três cidades conhecidas a fim de justificar o plural igrejas no endereço de Gálatas. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve não a igreja dos Gálatas, mas as igrejas, tá? No plural. Vamos dar uma olhadinha lá. Gálatas 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, eram igrejas no plural. E aí o que o Murphy O'Connor está dizendo aqui? Que um dos estudiosos de Paulo, que afirma que Paulo tinha um ministério ali nas três cidades famosas da região, que eram Pessinunte, Germa e Ancira, e simplesmente ele pegou ao léu assim, o nome das três cidades mais conhecidas e diz que Paulo deve ter trabalhado nesses lugares, por isso as igrejas eram plurais, né? Talvez tinha uma ou mais de uma igreja em cada uma dessas cidades, por isso as igrejas na Galácia, tá bom? Mas o Murphy O'Connor também identifica que ele não apresenta nenhuma prova textual ou histórica que relacione de fato Paulo com essas cidades, de maneira que, na visão do Murphy O'Connor, o estudioso paulino nesse caso, ele simplesmente pega o nome das cidades mais conhecidas para justificar um pouco da ideia da pluralidade de igrejas no endereço da igreja da carta aos Gálatas, né? Assim, na introdução da carta aos Gálatas escrita por Paulo. Beleza. Aí o Murphy O'Connor continua. Paulo realmente usa a palavra igreja com o sentido de todos os fiéis em uma vila ou cidade. Então vamos pensar que existissem ali várias comunidades cristãs em uma mesma cidade. Paulo se referiria à coletividade destas várias pessoas, inclusive que poderiam se reunir em casas ou em igrejas diferentes, como a igreja. Beleza? Então isso é claro em muitas das correspondências paulinas, e aqui o Murphy O'Connor cita 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Então são momentos em que Paulo cita a ideia da igreja como esse ente coletivo composto de várias igrejas. Beleza. Mas também Paulo usa o termo igreja como significado de um subgrupo, que se reúnem em uma determinada residência. Então muitas vezes na Bíblia se fala, né, a igreja que está na casa do fulano, do ciclano, da tal, da outra. Aí ele cita alguns exemplos bíblicos, 1 Coríntios 16, verso 19, Colossenses 4, verso 15, Filemon, verso 2, e Romanos 16, verso 23, onde então se fala numa igreja específica, tipo a igreja da casa do fulano. Beleza, aí nesse caso não é o coletivo de todos os crentes, mas uma igreja específica.
Nesse último caso, igreja nunca está qualificada, é sempre a igreja na casa do fulano, nunca a igreja que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que é, por exemplo, uma das linguagens bem comuns que Paulo usa para falar da igreja de uma forma coletiva. E aí ele diz assim: o fato de Gálatas ser endereçada simplesmente às igrejas da Galácia pode significar que Paulo estava pensando em algumas igrejas domiciliares numa região restrita. Contudo, parece mais provável que o desapontamento com a apostasia dos Gálatas tenha sido tão intenso que ele decidiu tratar as comunidades urbanas gálatas como se fossem meras assembleias, que é o significado da palavra igreja. E nesse caso, não podemos deduzir nada sobre a extensão de seu campo missionário na Galácia. Então o que o Murphy O'Connor está dizendo é que é o seguinte: a forma de Paulo se referir às igrejas da Galácia não deixa muito claro se Paulo estava falando da coletividade de todos os crentes em várias cidades, ou de uma igreja ou um grupinho de igrejas familiares numa região bem restrita, bem pequena. Porque, de fato, a forma como ele aborda a igreja dos Gálatas é um pouco diferente do que ele aborda as demais igrejas que a gente já explicou aqui em Romanos, em Colossenses, em 1ª e 2ª Tessalonicenses, nas correspondências aos Coríntios e tal. Então isso tudo inclusive pode ser explicado, talvez, pelo apelo à ideia de que quando Paulo escreve Gálatas, ele está decepcionado com os Gálatas, e não fica com aquela coisa toda assim, a igreja dos Gálatas que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente as igrejas dos Gálatas, né? Como que Paulo assim está um pouco estressado com esse pessoal aqui, em função deles estarem rapidamente dando ouvidos às heresias e, enfim, se afastando do verdadeiro evangelho. A gente vai ver isso com o passar do tempo, tá? Beleza. Aí o Murphy O'Connor continua. Se Paulo chegou a Abasso, na fronteira da Galácia ao norte, pode ser que tenha seguido para o leste, mantendo o rio Sangário à esquerda, como fez anteriormente o general romano Manlio. A vantagem teria sido usar a ponte que Manlio construíra sobre o rio, mas essa rota o teria levado ao longo da orla do deserto desolado da terra desarborizada, e estaria em desacordo com a índole de Paulo de desperdiçar energia em uma região de povoados muito espalhados, com habitantes pastores e lavradores, que falavam um grego muito deturpado, a ponto talvez de Paulo achar ininteligível o que eles falavam. Então o Murphy O'Connor ele tem uma visão geográfica e histórica da região dos Gálatas, né, a região frígio-gálata e etc., e ele diz assim que se Paulo chegou a trabalhar lá na região mais ao norte, talvez ele pudesse ter seguido um caminho que daria numa orla, numa ponte construída por um general romano, até essa terra desarborizada, que inclusive foi descrita em maiores detalhes no meu vídeo anterior. Mas isso provavelmente estaria um pouco fora do costume de Paulo, ou da índole do Paulo, que preferia trabalhar em regiões mais habitadas do que nessas regiões com povoados mais distantes uns dos outros e etc. Né? Então ele está aqui basicamente refletindo sobre as possibilidades da atuação geográfica de Paulo, dadas as características da região na qual ele estava trabalhando ali entre os Gálatas. Aí ele diz assim: entretanto, é possível que Paulo não tivesse podido escolher para onde ir. Segundo Gálatas 4,13, ele estava doente. E se consultado, sua preferência deveria ser pelo tipo de ambiente urbano onde ele se sentia mais à vontade e trabalhava com mais eficiência, e onde poderia receber cuidados médicos que estivessem disponíveis. O meio mais fácil de percorrer os 40 quilômetros até o rio Sangário teria sido de barco, que desaguava no rio Alandro, afluente do Sangário. A distância desse último até Pessinunte era de apenas 12 quilômetros. E aí ele cita o historiador Estrabão para falar um pouco da região e um pouco da relação entre essas coisas que aqui estão colocadas. E aí o Estrabão diz o seguinte: Pessinunte era o maior centro comercial daquela parte do mundo, contendo um templo da Mãe dos Deuses, que é objeto de grande veneração. Eles a chamam de Agdistes.
Nos tempos antigos, os sacerdotes desse templo eram poderosos e colhiam os frutos de um grande sacerdócio. Mas agora suas prerrogativas foram em muito reduzidas, embora o mercado ainda perdure. O recinto sagrado foi construído pelos reis Atálides de uma forma digna de um lugar sagrado, com um santuário e também pórticos de mármore branco. Os romanos deram fama ao templo quando, de acordo com o oráculo da Síbila, mandaram buscar a estátua da deusa exatamente como fizeram no caso da de Esculápio em Epidauro. Então, o Estrabão está descrevendo um pouco a cidade que basicamente era o centro da região onde provavelmente Paulo atuou como missionário, que era a tal da cidade de Pessinunte. Dizia ali que inclusive ali havia um templo muito famoso, que chamavam inclusive de Agdistes, que tinha um sacerdócio que no passado, da perspectiva do Estrabão, era mais poderoso e agora estava meio minguado, mas ali havia um templo bonito, inclusive, de mármore e tudo mais, e havia ali um mercado com o comércio e tudo mais, né? Então, essas questões são todas bastante interessantes e a gente pode continuar, e ele diz assim, né? Que os romanos eles honraram ali aquele local sagrado, mandando buscar a estátua da tal da deusa que estava lá, como tinham feito com o Esculápio, né? Os romanos eles tinham um pouco desse tipo de costume mesmo, né? De abraçar os cultos e as religiões dos povos conquistados, né? Inclusive, por exemplo, os romanos beberam muito da fonte grega, né? E acrescentaram ao tipo um panteão romano de deuses os deuses gregos, inclusive era às vezes um nome diferente, mas em tese o mesmo deus, né? Então, sei lá, tipo, Júpiter era equivalente a Zeus. Coisas mais ou menos desse tipo eram bastante comuns, né? Porque os romanos, eles eram bons conquistadores, bons pessoas de guerra, né? E etc. E eles também conquistavam muitos povos. Então, para não ficar em treta infinita e eterna com os povos, alguns elementos culturais e religiosos, por exemplo, eram acrescentados aí na cultura romana, né? O cachorro está dizendo amém aí para a situação toda. Beleza. Aí o Murphy O'Connor continua dizendo o seguinte: Agdistes é mais conhecida como Cibele, a grande mãe de quem Roma reconheceu oficialmente o culto em 204 a.C. Ela era um ser divino supremo da Frígia e o rei masculino Atis era apenas seu companheiro e servo inferior. Então aqui a gente está tratando com uma cultura, inclusive talvez um pouco feminilizada, né? Que a deusa suprema é a mulher e o companheiro dessa deusa, o tal do Atis, era só de fato um companheiro e servo, né? Ali na região da Frígia, né? Inclusive lembra que a gente, quando às vezes fala da região dos Gálatas, fala da região frígio-gálata, né? E no vídeo passado a gente falou que muitas vezes os Gálatas também se mesclavam com o povo frígio e a cultura e a religião frígia, né? Beleza. Aí ele continua dizendo assim: como é natural, o culto da Cibele, né, ou da Agdistes, era preferido especialmente entre as mulheres. Cibele era responsável por todos os aspectos do bem-estar do povo, garantindo a fertilidade, curando doenças, transmitindo oráculos e protegendo seus adeptos. Estados de êxtase acompanhados de insensibilidade à dor ou a presença do dom de profecia eram características do seu culto. Isso é uma coisa interessante, né? Um culto meio carismático, que envolvia oráculos, profecias e pessoas ali em transe, e supostamente ali curas de doenças e fertilidade, então, sexualidade envolvida nesses cultos. Bastante interessante, então, a descrição aqui. E Paulo vai conhecer esse povo e vai trabalhar entre esse povo justamente com essa complexidade cultural toda aqui descrita. Aí o Murphy O'Connor diz: devemos, portanto, supor que a pregação inicial de Paulo em Pessinunte assumiu a forma de conversas com as pessoas. Nesse caminho ele encontrou pessoas generosas o bastante para lhe conceder hospitalidade, segundo depois ele vai descrever em Gálatas 4, versos 13 e 14. Inclusive mesmo ele estando doente, é o que ele vai dizer. Fica claro também que eles eram pagãos, pois se fossem judeus ele não poderia ter escrito posteriormente: outrora não conhecieis a Deus. Gálatas 4, verso 8. À medida que Paulo recuperava a saúde, ele ficava mais ativo, sua influência aumentava, e sua presença em Pessinunte
chamou a sua atenção para os peregrinos que iam para o santuário de Cibele. E isso talvez explique por que ele continuou na Galácia mesmo depois da recuperação da saúde. A cidade lhe oferecia algo que posteriormente ele viu também em Corinto e em Éfeso. Paulo percebeu nesses visitantes a possibilidade de chegar ao vasto interior que ele nunca poderia ter a esperança de percorrer. Ao voltar para casa, as pessoas que ouviriam dele o evangelho levariam a sua mensagem a lugares com os quais ele não conseguiria se relacionar, né, aos lugares aos quais ele não conseguiria ir, e dos quais ele talvez nem soubesse o nome. Por isso talvez o endereço da carta seja tão vago. Bom, dentro dessas informações finais aqui, né, nesse subtópico das palavras do Murphy O'Connor, a gente vê algumas questões assim bastante interessantes. O ministério de Paulo acontecia num contexto cultural complexo, sociedades complexas, que tinham naturalmente as suas religiões, as suas compreensões, as suas idolatrias, as suas necessidades, as questões todas, né, da sexualidade, da saúde, do comércio, que muitas vezes contextualizavam as crenças dessas pessoas, e o ministério dele basicamente era conversar, e na conversa ele conseguia começar a introduzir algumas questões relativas ao evangelho, e naturalmente ele iria encontrar algumas pessoas que recebiam essa mensagem e outras que não. Às vezes ele tinha problema imediatamente com as pessoas com as quais ele falava, às vezes não, e nesse caso lá na Galácia ele encontrou pessoas generosas que cuidaram dele, que o ajudaram, que o receberam em contexto de doença, e que ouviram o que ele tinha para dizer e mais cedo ou mais tarde vieram a conhecer a Deus, né? Eram pagãos e talvez também tinham suas religiões ou seus deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. E agora no contato com Paulo passaram a conhecer a Deus e o Evangelho. E nesse contexto Paulo prega, e Paulo fala sobre Deus, e Paulo fala sobre Cristo, e Paulo fala sobre a ressurreição, e Paulo fala sobre a salvação. E agora ele vai recuperando a saúde, mas ele continua a trabalhar entre aquele povo, porque ele começa a perceber que como ali é um centro onde afluíam pessoas, por causa especialmente do culto da Cibele, da religião, da idolatria ali, se ele conseguisse convencer pessoas que ali estavam dentro desse contexto, essas pessoas voltariam para as regiões onde moravam e levariam com elas o evangelho. E inclusive, provavelmente, pelo que se depreende da leitura do que o Murphy O'Connor está dizendo aqui, o Paulo, então, na sua primeira viagem missionária na região dos Gálatas, acabou descobrindo uma forma de trabalhar que depois ele iria repetir em Éfeso e em Corinto. Então, pregar num centro de comércio e vida pujante, e cidade urbana e etc. Pessoas que vinham ali em contextos de comércio, religião e tudo mais, que depois se convencessem ou fossem convencidas do evangelho, levariam essa mensagem aos outros lugares para onde elas de fato iriam, onde de fato moravam. Então, nesse ponto, o ministério paulino entre os Gálatas foi um ministério de aprendizado, onde Paulo estava ali aprendendo a trabalhar como missionário, plantador de igrejas. Ele estava ali naturalmente não pela vontade própria, estava doente, depois ele vai explicar isso na carta aos Gálatas, então foi uma coisa meio forçada, mas ao final das contas deu certo e as coisas foram acontecendo no desenvolvimento do ministério de Paulo. Depois ele vai sair daí, os judaizantes vão entrar tentando deturpar a mensagem e inclusive combater o evangelho que Paulo pregava, e quando Paulo vai ficar sabendo disso, ele vai escrever Gálatas. Então basicamente agora o quadro da questão vai ficando cada vez mais claro em termos de contexto histórico para nós, né? E isso é o importante de você entender. A gente está construindo devagarzinho esse contexto para depois a gente, de fato, mergulhar de cabeça no texto da carta aos Gálatas, beleza? Então, por enquanto é isso e até o próximo vídeo.